Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com a continuação de nosso estudo, a qual nós estamos falando sobre a morte. E hoje nós iremos estudar sobre um texto polêmico. O ser humano, ele tem a autoridade e o poder para invocar os mortos, para trazer de volta a alma ou espírito de alguém que já morreu, sim ou não. E hoje esse estudo nós vamos basear em um texto a qual ele tem uma certa dificuldade de compreensão, mas vamos entrar em sua exegese bíblica e vamos chegar aqui a um discernimento. Bom, o texto bíblico é 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13 e 14, que ele nos declara desta forma: E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo o homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Bom, para que nós possamos aqui entender o que é que está dizendo esse texto, o que aconteceu foi: Saul tinha sido rejeitado por Deus, Deus tinha passado o reinado de Saul para Davi. Só que Saul, ele estava querendo ouvir Deus falar com ele de qualquer forma. A palavra do Senhor, ela vai nos declarar que Saul já tinha tentado invocar a presença de Deus nas três formas possíveis que existiam naquela época: ou por sonhos, por revelação pessoal, ou por revelação sacerdotal. Só que em ambas as partes, Deus não respondeu a Saul. E Saul, desesperado, Saul foi procurar uma feiticeira para que ela pudesse trazer de volta a alma do profeta Samuel, para que Samuel pudesse falar com Saul e trazer algo de Deus para a vida dele. Mas aqui entra-se o ponto. Ele foi consultar com a feiticeira. A feiticeira chamou os espíritos. Só que quando ela invoca os espíritos, ela diz que ela via deuses subindo da terra. E Saul, desesperado, sem a direção de Deus, rejeitado por Deus, ele vai perguntar como é que era essa figura desse espírito que havia vindo. E ela vai dizer que era um ancião e estava envolto em uma capa. Saul vai entender que era Samuel que estava vindo. E Saul se prostra para falar com aquele suposto Samuel. Mas aqui entra a exegese bíblica. Por que não era Samuel? Porque era um falso espírito ou até mesmo um demônio se disfarçando do profeta Samuel para enganar a Saul. Vamos lá? Primeiro, na lei mosaica, uma das leis era, em Êxodo, capítulo 22, verso 18, escrito está: a feiticeira não deixará viver. Existia uma lei marcial que quem praticasse ato de feitiçaria deveria ser morto. E Levítico 20, 27 vai nos declarar: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Ou seja, todas as pessoas que praticavam tais atos eram tidos por abomináveis ou amaldiçoados em meio à nação de Israel. Deus não aceitava. Então, nós iremos perceber que existia uma proibição, uma lei marcial vinda da parte de Deus para com as pessoas que praticavam esse tipo de ato. Deus jamais poderia permitir que o seu profeta Samuel
homem que foi íntegro, homem que andou segundo os preceitos de Deus, pudesse ser invocado, Deus jamais iria permitir que esta feiticeira conseguisse trazer o profeta Samuel dentre dos mortos para a presença de Saul. E o interessante, porque no Antigo Testamento, essa palavra hebraica, aonde quando a Bíblia diz lugar dos mortos, onde era descrito como Hades, ou como Geena, ou como Seol, era onde os mortos ficavam. Lá todas as almas iriam para esse local. Só que havia uma separação entre um e outro. E este suposto Samuel, quando ele trouxe essa profecia para Saul, ou essas revelações para Saul, ele também chegou ao ponto de dizer que Saul, no dia seguinte, estaria junto com ele. Como é que pode um homem santo, um homem que andou segundo os preceitos de Deus, andou nos caminhos do Senhor, agora estava morto? E como é que pode Saul, o homem que se rebelou contra os preceitos de Deus, aonde Deus tinha o rejeitado, como é que ele poderia descer à sepultura e ele ir ficar no mesmo lugar que Samuel estava? Outro ponto também, que é onde nos prova que esse suposto espírito de Samuel, que essa feiticeira conseguiu trazer, era um outro espírito ou espécie de demônio aonde estava enganando Saul. Porque as profecias que ele falou para Saul era que, primeiro, que Saul no dia seguinte iria estar no mesmo lugar que ele. Errado. Samuel foi um homem santo na presença do Senhor. Possivelmente para onde Saul foi, Samuel não estava. Segundo, ele chegou a dizer, esse suposto Samuel chegou a dizer para Saul que todo o Israel seria entregue nas mãos dos filisteus. Errado, nem todo o Israel foi entregue nas mãos dos filisteus. Terceira, ele disse que Saul seria morto pelos filisteus. Errado, Saul ele não foi morto pelos filisteus. O próprio Saul ele se matou. E ele também chegou a dizer para Saul que Saul seria entregue para os filisteus. Errado, Saul ele não foi entregue para os filisteus, mas Saul foi entregue para os gibeonitas. E quarta e última é que esse suposto Samuel chegou ao ponto de dizer que todos os filhos de Saul seriam mortos nesta batalha. Errado, apenas 3 filhos de Saul foram mortos nesta batalha, ficando pelo menos 3 filhos vivos. Ou seja, a Bíblia ela vai nos declarar que todas as profecias de Samuel, nenhuma caiu por terra. Tudo aquilo que Samuel, que ele profetizou enquanto ele estava vivo, tudo se cumpriu. Deus velou por todas as palavras do seu profeta Samuel. Agora, este suposto profeta que essa feiticeira conseguiu trazer dos mortos para enganar Saul, ou esse falso Samuel, este trouxe profecias imprecisas e inverídicas que não aconteceram, ou seja, não era Samuel. E para concluirmos aqui, nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que o apóstolo Paulo vai nos advertir que não é de se maravilhar, que o diabo, ele até se transfigura em anjo de luz, para, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Então, o que nós percebemos aqui, que Saul foi enganado por espírito que se transfigurou, ou ele fingiu, ou ele veio com a aparência de Samuel, para enganar a Saul, que estava em desespero, querendo ouvir a voz de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, mas Deus não mais o estava respondendo, então ao ponto dele cometer
uma grande transgressão em Israel, dele cometer um pecado de ir a ter uma feiticeira, aonde era proibido pelo próprio Deus, nas leis aonde Deus tinha deixado para aquela nação. Então, nós entendemos aqui nessa passagem que, na verdade, esse espírito, ele não era o espírito do profeta Samuel, mas ele era um espírito enganador que veio para enganar Saul mais uma vez e o levar em continuação do seu erro. Mas que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ficar firmes na presença de Deus. E eu gostaria que você pudesse compreender esse tudo de hoje e que Deus possa falar mais fortemente ao seu coração. A minha oração é que Deus, mas que Ele possa te abençoar nos seus propósitos, em seu trabalho, nos seus sonhos, que Deus te guie, que Ele te dê a direção correta e que Ele possa iluminar os seus olhos. Que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, todos aqueles que estão em sua volta. E eu vou ficando por aqui. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Se você puder, curta este ensino, compartilhe com seus amigos e deixe aí o seu like, porque nos ajuda muito. Deus abençoe a cada um de vocês. Fui!